Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo da Santa Palavra de Deus, a Bíblia, que vai gerar aqui agora uma profunda mudança em sua vida. Você acredita? Ouça a segunda parte do conteúdo. Por que vir à igreja? Eu fico pensando aqui e agora. A igreja é um organismo vivo, composto por pessoas perdoadas, redimidas, justificadas, regeneradas, salvas e batizadas, que se reúnem em Cristo Jesus e amando e guardando os mandamentos de Deus. Igreja vem do grego eclésia, que significa chamados ou convocados para fora. Você já parou para pensar nisso? Por que vir à igreja? Para ter confraternidade com Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu fico imaginando. Cristo Jesus é o cabeça da sua igreja. Vindo à igreja é mais do que ir a um clube cristão ou participar em um programa virtuoso. O próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, a brilhante estrela da manhã, anda no meio das suas igrejas. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Viu só que notícia boa quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Você já parou para pensar nisso? Jesus Cristo anda no meio das suas igrejas. Por que vir à igreja? Para ter confraternidade com o Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu fico pensando, pela frequência obediente em amor na igreja, o membro pode ter uma confraternidade maior com o próprio Cristo Jesus. Pela obra obediente da igreja, Deus recebe a glória por Cristo Jesus que ele almeja. Quando amamos o lugar onde permanece a glória de Deus,
estamos identificados com o povo que agradava a Deus no passado, que o agradará no futuro. A promessa de Cristo Jesus é estar no meio dos 2 ou 3 que estejam reunidos no seu nome. Pode pensar aqui agora, de outro lugar mais abençoado para estar do que aquele lugar onde tem confraternidade com o próprio Cristo Jesus, o Filho de Deus. Tal confraternidade é uma boa razão de vir à igreja. Porque vir à igreja para considerar e estimular os outros. Eu fico imaginando, por estarmos em Cristo Jesus, temos uma nova vida que zela para a glória de Deus. Por estarmos em Cristo Jesus, temos privilégios novos para com Deus. Um destes privilégios é poder chegar confiante na presença do Senhor durante a nossa vida aqui na terra. Outro privilégio e responsabilidade que temos em Cristo Jesus são de considerar e estimular os outros cristãos a participarem mais e mais ao amor e às boas obras. Eu fico pensando, a palavra considerar significa perceber, comentar, observar ou entender. A intenção de considerar e estimular os outros é de produzir o bem e o útil. Várias vezes, isso acontece na Bíblia. O Senhor a Josué, Paulo à igreja, Tito aos irmãos, Tiago aos irmãos e Pedro aos irmãos. E deve ser, e deve também ser e acontecer entre os irmãos ainda hoje. Você está ouvindo porque vir à igreja. Porque a igreja é a única organização pela qual Cristo Jesus, Filho de Deus, recebe toda a glória. Tudo na vida, o lar, o governo, o comércio, a escola e outros sentidos, tem o seu propósito. Eu fico imaginando o propósito primordial da Igreja de Cristo Jesus é a glória a Deus por Cristo Jesus. A esse, glória na Igreja. Essa organização, a Igreja, é única. A Igreja, não pode ser substituída por uma organização boa, por um homem santo ou por uma atividade cristã qualquer. Deus recebe a glória desejada em Cristo Jesus pela igreja, a sua noiva, de uma maneira especial e diferenciada das outras atividades gloriosas dele. A igreja que Cristo Jesus instituiu não é uma denominação, uma religião, uma fraternidade, um clube cristão. A igreja de Cristo é o ajuntamento bíblico
dos teus eleitos que foram separados biblicamente em um local específico para obedecerem a palavra de Deus publicamente. Para ser um ajuntamento de pessoas em uma organização local e visível. Você já parou para pensar nisso? Importa a Deus que a obediência a Ele seja feita conforme o seu mandar. Qualquer outra maneira é imprudência. Quando participamos em obediência fiel na igreja, estamos submetendo-nos à maneira, à doutrina e à prática que Deus estabeleceu, instituiu, designou, organizou e autorizou. Você já parou para pensar nisso? Pela igreja ser mantida pelo poder divino, a igreja está continuando para a sua glória, a glória de Deus ainda hoje. Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ser parte ativa dessa organização é uma boa razão para vir à igreja. Você está ouvindo porque vir à igreja, porque a igreja é a única organização eterna. Viu só que notícia boa? Eu fico pensando, existem outras instituições na terra além da igreja, lar, governo, escola e outros sentidos. Porém, não existem outras organizações terrenas que vão existir no céu como o ajuntamento verdadeiro. A igreja é uma instituição que começou na mente de Deus, veio à terra por Cristo Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja de Cristo Jesus. Cristo Jesus voltará para o seu povo e para sempre estará com o ajuntamento dele no céu. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Viu só que notícia boa? A igreja de Cristo Jesus funciona conforme o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus para toda a eternidade, e Ele tem toda a primazia, e Cristo Jesus recebe toda a honra e toda a glória que é dada na igreja. A igreja de Cristo Jesus foi programada e planejada por Deus a ter características distintas, uma mensagem única e ordenanças específicas. Você já parou para pensar nisso? Você está ouvindo porque vir à igreja, porque a igreja é uma organização eterna. Pense comigo. Tudo o que Jesus Cristo ordenou na igreja deve ser administrado com exatidão para redundar para a sua eterna glória. O passado da igreja é Cristo, o presente da igreja é pela sua graça, e o futuro da igreja é glorioso. Viu só que notícia boa?
Os que participam biblicamente nesse ajuntamento que Cristo Jesus instituiu, participam de uma instituição gloriosa. Não há outra instituição eterna igual a essa na terra. Pela igreja ser uma organização eterna, eu e você temos boa razão para vir à igreja. Você consegue entender isso? Por que vir à igreja? Porque a igreja é a mais alta instituição com maior conhecimento no universo. O apóstolo Paulo fala bem assim em Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. A Bíblia diz, e eu acredito, Efésios 3:8 fala da superioridade do evangelho de Cristo Jesus. A natureza do evangelho que pregamos é as riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. Efésios 3:9 diz que a mensagem de Cristo Jesus é a dispensação do mistério. Em Efésios 3:10 é revelado o que é ensinado pelo Evangelho, a multiforme sabedoria de Deus. Você já parou para pensar nisso? Não existe outro lugar no mundo onde tais assuntos estão honestamente tratados. A Igreja de Cristo tem os ofícios equipados particularmente para tratar dessa mensagem da multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus é a coleção total das variedades e de todo o conhecimento de Deus. Você já parou para pensar nisso? Porque vir à igreja, porque a igreja é a mais alta instituição com maior conhecimento no universo. O Evangelho é insondável, inescrutável, profundo e segundo toda a vontade de Deus. Pelo ministério da Igreja, essa multiforme sabedoria é conhecida ao mundo e também em todos os principados e potestades nos céus. A multiforme sabedoria de Deus é resumida em uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus. É a igreja verdadeira que tem a comissão de ensinar tais assuntos, a igreja de Cristo Jesus. Não é a responsabilidade de uma escola secular ou religiosa, uma creche ou uma organização cristã qualquer. Pela igreja ser o lugar onde tal evangelho é proclamado e ensinado, temos gloriosas razões para virmos à igreja, a igreja de Cristo Jesus. Por que vir à igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Eu fico imaginando, Cristo Jesus, o Filho de Deus, é o cabeça do seu ajuntamento, a sua igreja. Sendo assim, a igreja não é uma organização humana. Há organizações fundadas pelos religiosos no mundo, mas a igreja verdadeira não é uma delas. A sede da igreja não está em Roma ou Jerusalém ou outra cidade terrena. A sede da igreja verdadeira, da igreja de Cristo Jesus, está no céu.
Você já parou para pensar nisso? A posição suprema da igreja é preenchida com ser eterno, Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro. Por ter Cristo Jesus como cabeça, a igreja tem tudo o que precisa. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo Jesus é suficiente para tudo que ele instituiu. Porque nele Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No ajuntamento manifesta a sua plenitude, como não é manifesta fora dele. Pense comigo. Para que o conhecimento tenha o espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do entendimento tenham iluminação, para saber a esperança e as riquezas da nossa posição em Cristo Jesus, para que saibamos a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós em Cristo Jesus, o Messias. Convém que estejamos no ajuntamento correto e que sejamos submissos a Cristo Jesus, o cabeça. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. A Santa Bíblia diz, e eu acredito, porque vir à igreja para ver a majestade do Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu fico pensando, a pessoa de Cristo Jesus anda no meio das suas igrejas, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A Bíblia diz, e eu acredito, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Viu só que notícia boa, porque vir à igreja para ver a majestade do Filho de Deus. Cristo Jesus é a justiça de Deus, a redenção do seu povo, o amor de Deus revelado, a expressão do seu julgamento, a imagem plena da divindade e a soberania de Deus encarnada. Não há ninguém soberanamente exaltado por Deus como Cristo Jesus. Essa majestade,
Cristo Jesus anda no meio das suas igrejas, onde o seu povo se ajunta em conformidade aos seus ensinamentos e ao seu exemplo. Ele, Cristo Jesus, pessoalmente está no meio deles, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo, disse Jesus Cristo. Em Mateus 28, 20. A Bíblia diz, e eu acredito, existem outras organizações boas no mundo. Organizações filantrópicas que ajudam os orfanatos, asilo dos velhos, crianças e outros sentidos. E existem outras pessoas e ocupações necessárias em nossas vidas, mas nenhuma compara a majestade de Cristo Jesus, o Messias e Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Por Cristo Jesus, na sua glória, andar no meio das suas igrejas, temos razões inumeráveis a virmos à igreja. Venha aqui agora para vê-lo pela palavra dele, no ajuntamento dele, Cristo Jesus. Eu fico pensando, porque vir à igreja para lembrar-se da ressurreição do Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu fico pensando, encontrar com Cristo Jesus depois da sua ressurreição, no primeiro dia da semana, no ajuntamento, foi algo especial para os discípulos de Cristo Jesus. Cristo Jesus ressurgiu no primeiro dia da semana. O Jesus ressurreto no primeiro dia da semana, no mesmo dia em que ele ressurgiu, ajuntou-se com seus discípulos. Você já parou para pensar nisso? Porque vi a igreja para lembrar-se da ressurreição do Filho de Deus, Cristo Jesus. Foi um dia de Jesus Cristo começar por Moisés e por todos os profetas, explicar-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras no caminho de Emaús aos discípulos. Foi um dia em que os olhos do entendimento dos discípulos foram abertos. Foi um dia em qual Cristo Jesus pregou paz aos ajuntados. Foi um dia de repreensão. Você já parou para pensar nisso? Porque vir à igreja para lembrar-se da ressurreição do Filho de Deus, Cristo Jesus. Encontrar com Cristo Jesus depois da ressurreição, no primeiro dia da semana, no ajuntamento, foi algo especial para os discípulos de Cristo Jesus. Foi o dia em que a igreja foi comissionada. Foi o dia da instrução de coisas futuras. Foi o dia para os discípulos serem abençoados por Cristo Jesus. É um dia de grande júbilo para os discípulos. Você já parou para pensar nisso? Depois destes exemplos de Jesus Cristo com seus discípulos, a Santa Bíblia mostra o povo de Deus ajuntando-se no primeiro dia da semana para ouvir a pregação do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo por seus apóstolos e ministros.
fazer o trabalho de amor pela igreja e receber do Senhor Jesus Cristo a sua mensagem. Quando nós, eu e você, nos reunimos no primeiro dia da semana, seguimos o exemplo de Cristo Jesus e o exemplo bíblico dos seus discípulos e apóstolos. Por que vir à igreja? Por causa do temor merecido ao Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu fico imaginando. O serviço ao Senhor é estipulado pelo próprio Deus. Ele instituiu o seu tipo de igreja para a sua glória. Por ser serviço ao Senhor, Deus, os seus servos devem servi-lo com temor saudável. Você já parou para pensar nisso? Quero aqui agora que você se lembre, por não servir o Senhor na sua casa com temor. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram consumidos por fogo. Por não obedecerem ao Senhor nos sacrifícios, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos em um único dia. Por não temer corretamente ao Senhor na sua adoração, Uzá acendeu contra si a ira do Senhor e foi morto. Por Ananias e Safira mentirem diante do servo do Senhor na casa de Deus, foram mortos por Deus. Houve muitos fracos e doentes em Corinto, e até alguns morreram por não levarem a sério as ordenanças da Igreja de Cristo Jesus. Vir à igreja e servir ao Senhor em temor santo é um dever abençoado dos servos do Senhor. Por ser do Senhor Deus a igreja, o servo deve servir em obediência específica de um coração reto e temente a Deus, que ordenou tal serviço para a sua glória. O temor de Deus é uma boa razão para vir à igreja e servir ao Senhor com alegria, com temor, com reverência. Por que vir à igreja? Por causa do alicerce dela. Viu só que notícia boa? Na primeira vez no Novo Testamento que a palavra igreja foi usada, e na primeira das duas vezes que Jesus Cristo usou essa palavra, podemos achar uma boa razão para virmos à igreja. O apóstolo Pedro tinha confessado que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias. Cristo Jesus parabenizou Pedro e os demais discípulos pela confissão correta sobre a verdade de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e nesse sentido a igreja de Jesus Cristo foi edificada. Você já parou para pensar nisso? Isso quer dizer que o alicerce da igreja é a verdade, que Cristo Jesus é o Messias, o verdadeiro Filho do Deus vivo. A igreja é composta de pessoas que fazem tal confissão de coração. A mensagem principal da igreja verdadeira é Cristo Jesus, o Filho de Deus. A pedra fundamental da igreja é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. O cabeça da igreja é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. O corpo da igreja é Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo.
Ele, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, anda com todos os membros da igreja, e todos os membros da igreja devem viver nele, Cristo Jesus, o Nazareno, o Filho do Deus vivo. Pela igreja verdadeira, ser a congregação daqueles que estão em Cristo Jesus, e por ele, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, alicerçar o seu ajuntamento. Os verdadeiros cristãos têm múltiplas razões para priorizarem o ajuntamento de Cristo Jesus. Por isso estamos aqui. Gostou do conteúdo? Porque vir à igreja, você se sente feliz? Você sente que a sua alma está salva por Cristo Jesus? Ou você sente que a sua alma está perdida e condenada pelo pecado? Jesus Cristo é a única esperança para a salvação de sua alma. No momento de decisão em Cristo Jesus, seu destino é selado. Você pode aqui agora vir a Cristo Jesus. Você pode aqui agora experimentar das alegrias em servir a Cristo Jesus. Você pode aqui agora experimentar a vida eterna, a vida de Deus em ti. Venha a Cristo Jesus. Venha à igreja e ame a Cristo Jesus. Guarde os mandamentos e a fé em Cristo Jesus.